Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E hoje nós vamos conversar um pouco com o Adriano Moura, que está lá em Gramado, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Tudo bem, Adriano? Tudo certo, Charles, tudo bem, sim. Ah, bacana. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. O Adriano, ele é administrador, ele é membro da Sociedade Teosófica, da Loja Teosófica Yeshua, que fica localizada lá na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. E ele escolheu para a gente conversar hoje uma obra de autoria do Raul Branco, intitulada Os Mestres e Suas Mensagens. Essa obra é publicada pela Editora Teosófica aqui no Brasil, e o Raul Branco é um autor bem conhecido, né? Tem vários vídeos dele no YouTube. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Você chegou a conhecer o Raul, Adriano, em algum evento da Sociedade Teosófica? Não. Eu gostaria muito de conhecê-lo, mas eu tenho visto palestras dele só através dos canais aí, nas mídias. Acho que é um teosofista bem interessante de se conhecer e estar frente a frente com ele, pegar algumas orientações, algumas instruções com ele, né? Por isso que eu trouxe esse material dele também, que achei bem interessante, né? Para e bem vigente também, né? Esse material dele é bem atual, né? Então, acho que vai ser bem útil para quem for ver esse material aí. Ah, com certeza. O Raul, ele é uma figura muito carismática, né? Ele, nitidamente, além de ser um grande pesquisador, ele também é uma pessoa que vive, né, aquilo que ele acredita, aquilo que ele aprendeu. Assim, isso Exato. transparece na figura dele. Quem tiver curiosidade, tem muitos vídeos dele no YouTube. Ele reside aqui em Brasília, é possível conhecer ele pessoalmente, né? Então, bem Uhum. interessante. E essa obra, ela traz um tema que acho que a gente vai ter que contextualizar um pouco, né? Porque, afinal, quem são esses mestres e quais são essas mensagens, hein, Adriano? Como é que a gente pode simplificar para o espectador? Os mestres, os Mahatmas, na verdade, né, eles surgiram a partir, né, os nomes dos mestres surgiram primeiramente aqui no Ocidente a partir dos escritos de Blavatsky, né, da Sociedade Teosófica, né. Então, primeiramente foi o mestre Moria e o mestre Kutumi, né, são os dois grandes Mahatmas que instruíram Blavatsky e, e acabaram que influenciando para a fundação da Sociedade Teosófica, né? Então, isso, seguindo essa linha de tempo, isso ocorreu no início do século XIX, até finalzinho do século XIX, lá entre 1880 e 1886, mais ou menos, que teve a questão das cartas dos Mahatmas, né? Que todos toda a literatura teosófica, ela se norteia muito por essas cartas dos Mahatmas, que foi uma troca de mensagens entre Sinit, Rumi e os mestres Mori, Kutumi e tal. Então, os mestres surgiram a partir desse ponto, né? Então, aí que começou a repercutir o nome deles entre nós aqui no Ocidente, né? Então, isso a partir de entre 1880 até 1886. Em 1900 teve uma última carta também do mestre Kutumi também, mas aparentemente encerrou-se a comunicação com Blavatsky, com a Sinit, com Rumi naquele momento ali, né? Então, e essas cartas também são bem interessantes para quem estiver buscando, for mais a fundo, vai ver que elas têm uma legitimidade tiveram vários profissionais, né, que detectam falsidades. Por exemplo, o responsável lá pela Casa da Moeda Britânica, ele atestou a veracidade dessas cartas, então é um material bem interessante. Então, nesse fator aí, a obra de Raul Branco, os mestres e as suas mensagens já direciona o buscador para a fonte correta, né, para ter um norte, para ter um direcionamento legal.
e que eu acho que é interessante esse livro dos mestres e suas mensagens, porque ele nos direciona para o local certo, né, para onde iniciar a procura, a busca, o que é e o que não é, né, relativo aos Mahatmas, né, aos mestres de sabedoria. Então, era o que eu deveria ter, no início, ter tido acesso a esse material. Se não me engano, esse livro é de 2013, ele foi publicado pela editora Teosófica. Eu comecei a estudar isso um pouco antes ali, mas aí logo em seguida eu tive acesso a esse livro, aí eu já pensei, não, vou começar a me balizar um pouco aí na busca, que tem coisa errada aí, né? Então, foi um farol de orientação para mim, né, esse livro aí. E nos diz também no livro justamente isso que existe até hoje, nessas fraternidades brancas, e tem alguns movimentos hoje ainda que funcionam através de canalizações, de decretos, né? Tem essa questão dos decretos, queima de karma, que a pessoa tem um decreto, uma determinada oração que seria específica para queimar o karma ou para atrair coisas boas, né, para a vida da gente e tal. E não tem, né, nos escritos na teosofia, nos escritos teosóficos, bem pelo contrário, né? Os mestres até querem que a gente sofra um pouquinho, que a gente passe um determinado trabalho, porque eles querem que a nossa alma se manifeste, nosso eu superior, né? E a gente precisa desse trabalho, desse sofrimento, entender o porquê, justamente para que não causemos mais, não entremos mais nesse jogo de causa e efeito, né? Então é muito pelo contrário, então não tem essas facilidades, essa espiritualidade fast food, que é o que o Raul Branco chama no livro, né? Que é muita facilidade, uma oração para determinada situação e chama violeta, chama verde para tal. Tem toda essa questão, né? Que não até pode fazer surtir efeito, mas não é algo genuíno, não é o que os mestres de verdade nos dizem, né? Então isso é bem interessante desse livro aí, que ele coloca essa essa questão aí do que é o que não é, né? De, referente aos mestres de sabedoria, né? Bacana, dessa fala do Adriano, né? Tem várias reflexões que a gente pode trazer. Ele falou lá no início, você comentou sobre esse sentimento, né, de que algo está faltando, né, dentro da gente, o buscador, né, o teosofista, um termo que você usou. No budismo existe o princípio da insatisfação, né? Alguns chamam de infelicidade, outros chamam de insatisfação. Dizem que o simbolismo disso seria uma roda, né, de uma carroça que tem um defeito. Então, cada vez que ela dá uma volta, tem um solavanco na carroça, né? Porque Sim, ela não está completa, né? Então, esse solavanco causa um desconforto que nos inclina, né, a buscar algo, né? Algo que a gente nem compreende, e a gente parte nessa busca, né? Dizem que o animal, quando está satisfeito, ele dorme, né? Então a gente precisa de um pouco de insatisfação, talvez, para se movimentar. E o Adriano nos trouxe também um resumo, né, da questão dos mestres, que a primeira pessoa que trouxe informação sobre isso para o Ocidente foi Helena Blavatsky, como ele destacou, e os mestres, da maneira como Blavatsky os apresenta, são pessoas que chegaram em um nível de realização interna muito profundo, de grande sabedoria, por isso que são chamados de mestres de sabedoria ou Mahatmas, grandes almas, né? E posteriormente vieram outros movimentos, outros autores que apresentaram visões diferentes, né? Aí não sei se nos cabe julgar se é ou não é, mas não tem relação nenhuma com o que o Blavatsky apresentou, né? Isso com certeza. Então, o pessoal mistura até ufologia e umas coisas meio estranhas, né?
E o Raul, nesse livro, justamente o foco dele é um pouco, talvez, separar o joio do trigo, né? Mostrar o que é... O Adriano citou as cartas, né? Essas cartas, elas existem até hoje, estão no museu, algumas no Museu Britânico em Londres, outras na sede da Sociedade Teosófica na Índia, em Adyar. Então, as cartas existem, foram examinadas. Existe até um livro, outra publicação da editora Teosófica, que é Helena Blavatsky e a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, onde mostra esses estudos que o Adriano citou, né, de validação das cartas, de averiguar se são verdadeiras, se não são, se são uma falsificação. Né? Então a gente tem como rastrear. Assim como os textos da própria Blavatsky, a gente consegue rastrear a origem lá nas tradições da Índia, né, lá no Vedantismo, lá no hinduísmo, lá no budismo. Então é a questão de cuidar as fontes, né? Se o papel aceita qualquer coisa. Então, será que o que está escrito é verdadeiro? Será que tem algum embasamento ou alguém tirou da própria cabeça, né? E foi escrevendo o que imaginava. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Adriano Moura, lá de Gramado, Rio Grande do Sul, sobre a obra Os Mestres e Suas Mensagens, de autoria do Raul Branco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Adriano Moura, lá de Gramado, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, e estamos conversando sobre a obra Os Mestres e Suas Mensagens, de autoria do Raul Branco, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Adriano, teria algum trecho da obra que você gostaria talvez de comentar, que você tenha separado para nós? Então, na realidade, eu separei aqui uma passagem que o Raul Branco ele tira, na verdade, das cartas dos Mahatmas, né, que é aquela carta de 1900, né, que nos diz, que o mestre Kutumi nos diz que, entre aspas, muito poucos são aqueles que podem saber qualquer coisa a nosso respeito. O falatório acerca dos mestres, e mestre está entre aspas ali, deve ser silenciosa, mas firmemente eliminado. Que a devoção e o serviço sejam somente para aquele supremo espírito, do qual cada um é uma parte. Nós trabalhamos anônima e silenciosamente, e a contínua referência a nós mesmos e a repetição de nossos nomes gera uma aura confusa que atrapalha o nosso trabalho. Então, essa foi uma carta do mestre Kutumi lá em 1900. Os mestres e suas mensagens também de Raul Branco, eles também nos escritos dele, ele nos coloca como é que o que é um mestre, né? Um mestre de sabedoria, ele já passou por muitas etapas de evolução, né? Muitas encarnações, e com as cartas dos Mahatmas, com toda essa literatura teosófica, a gente pode verificar, né, como era a escrita, por exemplo, do Kutumi, como era do Moria, né, as instruções, como é que eram dadas, né, os puxões de orelha, e a gente pode ver lá, se a gente for ver essas cartas dos Mahatmas, que a maioria das eventuais canalizações que ocorrem não tem nada a ver com aquele material, né? Então aí a gente já pode ter uma base. Então, por isso que é interessante, achei bem interessante esse livro do Raul Branco, que ele nos diz assim, ó, tenta iniciar naquele local lá, que pode ser que tu encontre alguma de fato, alguma coisa segura, né? Alguma margem segura para te poder caminhar e a partir dali não cair tanto nessas ilusões, né, que acabam
talvez a popularização desses vamos dizer, segredos, não diria, esse conhecimento oculto, arcano, talvez acabou, as pessoas acabaram profanando isso e acabou virando para um telefone sem fio. Então a gente não sabe o que de fato é genuíno, né? Então teria que recuar no tempo, voltar lá atrás e ver onde é que realmente está, onde é que iniciou, né? Para onde foi e tal, né? E para a gente poder ter uma base do que era e do que é hoje. Então, para a gente ter buscar na origem correta, né? Então, é uma obra bem interessante para quem estiver iniciando os estudos aí na busca, principalmente na teosofia aí, que ela vai te dar vai nos dar um norte bem interessante. Com certeza. Essa questão, né, de você identificar o que é autêntico e o que não é muito importante, né, na jornada espiritual. Eu tenho um amigo e que foi meu conselheiro. Eu tive muitos instrutores na minha vida, né? E um deles me disse que a coisa mais valiosa que a gente tem na vida é o tempo, né? Que dinheiro a gente perde e recupera, o tempo a gente não recupera mais. Então, a gente estudando, né, essa literatura, a gente percebe o quanto a nossa vida é valiosa, né? O quanto o momento que a gente está aqui é muito valioso. Então, você muitas vezes desperdiçar tempo, desperdiçar vida com instruções que não vão te levar a lugar nenhum, né? Vai fazer você ficar andando em círculos e você não vai progredir, é muito ruim, né? E como que a gente pode fazer, então, para verificar, né, a autenticidade desses materiais, né? Consultando as fontes. E acho que ir na origem é sempre muito interessante. Então, quando se fala, se Blavatsky foi a primeira a escrever sobre esses mestres do Oriente, né, que viviam para lá dos Himalaias, como ela dizia, né, como eles mesmos escreviam nas suas cartas. Então, acho que é interessante ver o que está escrito nessa literatura. Tem uma chave também muito interessante que eu recebi de um teosofista argentino, o Vicente Filmano, uma pessoa de grande sabedoria, e ele disse assim que ele estava se referindo à nossa intuição, né? Como identificar quando é algo verdadeiramente da nossa intuição ou quando não é. Mas acho que pode se aplicar a outras instruções espirituais também. Ele diz assim que uma mensagem genuína, uma intuição genuína, um insight genuíno, vindo realmente dos nossos princípios espirituais, eles sempre vão visar o coletivo. Então, no reino do nosso espírito, falando em uma linguagem poética, não existe egoísmo, né? Então, qualquer mensagem que esteja mais relacionada à nossa vida aqui embaixo, né? O que a gente quer, o que a gente deseja, os nossos amores e dissabores, aí a gente tem que olhar com desconfiança, né? Mas quando é algo realmente altruísta, sem desejo de recompensa, quando é algo realmente bom para o coletivo, então talvez seja algo autêntico, né? E não só massagem do nosso ego, né? Só aquilo que a gente gostaria de ouvir. Sim, sim. É bem isso. A impessoalidade, né? A gente esquecer da gente e visar o coletivo, né? Então, isso é uma instrução bem bacana, né? De a gente se auto-observar, né? Se a intuição é genuína ou se é simplesmente algo ali no astral, um desejo, né? Então, é bem interessante mesmo. Bacana. Adriano, existe um artigo também, né, para quem estiver mais interessado nesse tema, existe um artigo do Raul Branco intitulado Os Mestres e Suas Mensagens, que eu não sei até onde se mistura o livro e o artigo, eu acredito que trechos do artigo estejam no livro, trechos do livro estejam nesse artigo do Raul Branco, né? E que também ele está disponível gratuitamente na internet e é um material bem esclarecedor nesse sentido, né? O que nós tivemos historicamente foi um conhecimento revelado para o Ocidente e segundo o que dizem, né, esses próprios mestres e a própria Blavatsky,
é que esse tipo de comunicação era extremamente rara, né? Extremamente rara, é muito difícil. Primeiro que eles trabalham no anonimato, né? Então é muito difícil eles se comunicarem. E quando eles se comunicam, é para passar uma mensagem muito importante em momentos muito importantes, né? Então são questões bem pontuais. E agora a pessoa vai tomar banho no chuveiro e recebe mensagem dos mestres já, né? Se ela vai ter que escovar os dentes ou não, se é para tomar banho ou não, já tá uma coisa assim meio banal, né? Que é uma fantasia, né? Que as pessoas desenvolveram. Realmente é muito raro, né? Ter um organismo tanto físico quanto espiritual apto a receber qualquer tipo de mensagem dos mestres, até porque os mestres eles não dizem, eles não falam, né? Não existe isso. Eles talvez influenciem, né? Eles talvez quem esteja apto a receber mensagens dele e consiga alcançar sua consciência lá nos planos mental superior e búdico, lá talvez o mestre contate, né, essa consciência, mas quem tem que traduzir somos realmente a pessoa que recebeu os conceitos, ideias e tal. Isso é direto com o receptor, né? Então não existe isso de imprimir mensagens na mente do receptor, né? Não bem, por isso que é bem enfatizada a questão da nossa evolução pessoal, para a gente conseguir manifestar mais a nossa alma, o nosso eu superior, porque é dali que vem as mensagens dos mestres, dos Mahatmas, né? Mas elas não são canalizações, são ideais, são formas de pensamento de criatividade para a gente, de repente, assumir alguma obra beneficente, algo do gênero, né? Então, a partir desse ponto que os mestres nos falam, né? Falam conosco aqui. É um nível acima, né? Uma oitava acima, digamos, né? Dizem que eles inspiram, né? Grandes almas e grandes mentes a realizar grandes feitos, né? Importantes para a humanidade, úteis para a humanidade. Bem, este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, e hoje conversamos com o Adriano Moura, lá de Gramado, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Adriano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pelas suas palavras, suas reflexões. Eu que agradeço, Charles, obrigado pelo convite. É sempre muito gratificante, né, estar falando sobre filosofia. Esse foi, então, mais um programa Leituras para Viver Melhor, hoje sobre a obra Os Mestres e Suas Mensagens, de autoria de Raul Branco, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Até mais. Até mais.